Muito bem, pessoal. Eu vou falar nessa videoaula sobre as podridões em maçãs. No mundo e no Brasil ocorrem significativas perdas de frutas. Essas perdas, a maioria delas, são causadas por podridões. Estima-se que em torno de 20% das frutas são perdidas ao longo de toda a cadeia. Então, as principais causas são as podridões, mas existem outros fatores, como distúrbios fisiológicos, perda de massa, rachadura e queimadura do sol. Então, as perdas por podridões, principalmente em maçã, que é o nosso foco da videoaula, ela é maior na cultivar Fuji, em função do período maior de armazenamento que ela fica armazenada, também de um período maior que ela fica no campo, exposta aos patógenos, e é um pouco menor na Gala, mas gira em torno de 15, 20, 10%, depende das condições de armazenamento, condições de campo, principalmente, de tratamentos fitossanitários. Então, as podridões são muito importantes. E aí tem uma série de fungos que causam essas podridões. Então temos Penicillium, Alternaria, Botrytis, Glomerella, Rhizopus e por aí vai. Então são vários tipos de podridão que afetam as maçãs. Então nós vamos passar rapidamente nos principais sintomas e características de cada uma delas. Então a podridão por Penicillium, o mofo azul, ela tem essa característica, né, desse bolor azul na fruta. Em condição de alta umidade na câmara, ela se desenvolve sobre a área afetada em pequenas massas brancas e azuis, que são o micélio e o esporo dos fungos. Então a podridão ela é de desenvolvimento rápido e os tecidos afetados eles se destacam facilmente. Então se você tirar essa podridão aqui, ela vai sair muito facilmente da fruta. Os esporos eles encontram-se nas folhas, frutas e embalagens. Então tem que ter muito cuidado para não levar folha junto com as frutas. E também ter sanitização nas embalagens, né? Embalagens limpas e sanitizadas. A infecção ela inicia por ferimentos e machucaduras. Então aqui um outro ponto importante, né? Evitar ferimento nos frutos, evitar machucaduras para dificultar a entrada do penicílio. E um fruto infectado ele tem o poder de infectar de 12 a 15. Então isso é extremamente importante também. Bom, uma outra podridão, a podridão de Alternaria ou podridão marrom, ela tem uma característica diferente, ela já é firme. Ela é mais ou menos seca, levemente deprimida e geralmente ela é profunda no fruto. Tá? Tem essa cor marrom escura, o tecido sadio e doente eles são bem definidos, você consegue decifrar bem onde que está essa podridão. Então o fungo Alternaria é um dos fungos que causa podridão carpelar, que é também uma importante podridão em maçãs, que nós veremos mais adiante. Então, onde que o fungo ele está? Especialmente em folhas, flores e frutas. Então, ele vai estar infectando lá no campo, vindo do campo, essa infecção, né? Então, na armazenagem, no local de seleção, a infecção ela é menos frequente. Já, então, no campo é mais frequente. Então, a penetração nas frutas e áreas lesionadas está associada a alguns distúrbios ou ferimentos. Então, distúrbios como escaldadura e bitter pit facilitam, então, a entrada desse fungo na maçã. Uma outra podridão, a podridão de Botrytis ou mofo cinzento. Então, o Botrytis é um importante fungo também, causador de podridões. Ela é uma podridão firme, relativamente seca e irregular, deprimida e geralmente profunda. Então ela tem essa característica de desenvolver esse micélio branco acinzentado. Por isso o nome mofo cinzento. E também o fungo está em ramos, folhas e frutos. Então percebam a importância da questão pré-colheita nas podridões pós-colheita. Tá? Então esse inóculo inicial, ou seja, o que vai dar origem à podridão, ele vai estar nessas estruturas, né, que vêm colonizados pelo patógeno, né, como folhas, peduncos, tudo o que é material que vier do pomar pode estar infectado com o Botrytis. Então, pode infectar na pós-colheita penetrando diretamente em epiderme por ferimentos e lesões que facilitam a entrada dessa doença. Então, muito importante nós cuidar com folhas. Percebam aqui nesse BIM, temos folhas junto com as maçãs. Então essas folhas podem estar trazendo o Botrytis, que na condição de umidade na câmara, né, de alta umidade, ele vai se desenvolver e causar podridão. Então muito cuidado com essa
característica, né, com esses materiais que vêm do pomar. O que acontece com esse fungo? Ele pode infectar vários frutos, né, e tem uma característica de formar ninhos de podridão, ou seja, várias frutas podres em volta uma das outras dentro do binho. Então, pelo contato das frutas sadias com a fruta infectada. Muito bem, uma outra podridão importante é a podridão amarga, é causada pelo Coletótera ou Glomerella, que é o mesmo fungo. Então ela tem a característica de ser firme, aquosa, deprimida, circular e de cor marrom. Na epiderme tem esses círculos concêntricos com pontos alaranjados, né? Percebam aqui círculos com pontos alaranjados. Forma um cone invertido geralmente. Então, ela pode sobreviver, esse fungo, né, sobrevive em frutas mumificadas, em cancros e na superfície das plantas. Então, percebam aqui já uma importante medida de controle que é não deixar a fruta no pomar de um ano para outro, né? A infecção, então, começa no campo, pela epiderme intacta. Percebam aqui já que ferimentos não são um pré-requisito para esse fungo entrar. Ele pode entrar na epiderme intacta. O crucial é você eliminar o inóculo do pomar. Então, esse mesmo fungo causa a mancha de glomerela, ou mancha da gala, uma importante doença foliar do final de ciclo nas macieiras da variedade gala. Então, percebam aqui a mancha da gala na fruta e na folha. Então, isso é um problema muito, muito grave, né? Bom, a podridão branca e podridão preta são menos comuns, né? Tem essas características de ter um ponto marrom escuro ou vermelho no centro, que é essa podridão preta, se desenvolve em círculos. A podridão branca são pequenas pontuações pretas ou verde escura e a fruta pode mumificar. Então, é causada por esse fungo Botryosfaeria. Tá? É o mesmo fungo que causa cancro nas plantas. E a infecção ela pode ocorrer por esporos que estão nos ramos infectados no pomar. Então, ela também penetra diretamente pela epiderme da fruta sem necessitar de uma abertura. Uma outra podridão um pouco menos importante, que é a podridão mole ou podridão por rízopos. Então tem essa característica de ser mole, translúcida e irregular. O fungo penetra somente em áreas lesionadas, então uma característica também importante dessa doença. Uma podridão muito importante que tem crescido bastante, vem crescendo sua importância, é a podridão olho de boi, que é causada pelo fungo Cryptosporiopsis. Então ela é uma podridão que tem uma característica de ter um círculo marrom na extremidade e uma área clara no meio, tá? Então essa é a característica da podridão olho de boi. Forma, na verdade, não é um olho de boi, sim um alvo, forma essa característica desses círculos concêntricos. Então o patógeno sobrevive em ramos que tem algum cancro, né, que protege esse patógeno. A infecção inicia no campo, próximo da colheita, e a penetração ocorre pela epiderme intacta também. Então, característica importante, nós temos então vários fungos que entram mesmo sem ferimentos e vários outros que entram com ferimentos. Então, bastante importante a podridão olho de boi. Agora vamos falar um pouco da podridão carpelar, essa aqui de grande importância, principalmente na cultivar Fuji. Os fungos que causam elas são vários. Então, eu coloquei aqui alguns: penicílio, alternária, fusário, mas existem outros. E essa podridão, então, ela inicia nos carpelos. Então, os primeiros sinais surgem nas paredes do carpelo. Em alguns tipos, ela fica uma podridão seca, restrita aos carpelos, e em outras, ela se expande, ela vai aumentando de tamanho, vai evoluindo. Aqui tem um gráfico, apesar de ser bastante antigo, ele representa o que ocorre hoje, né? Esse tipo de podridão ele tem uma importância extremamente grande em relação às outras podridões. Então, aqui temos a incidência de podridão carpelar e outras podridões. Então, percebo que sempre a podridão carpelar tem uma presença maior do que as outras. E isso, apesar de, como eu falei anteriormente, de ser um dado antigo, ele é muito atual em função do que se observa nos packing house. Então, o que essa podridão causa? Pode causar queda do fruto já no pomar. Ela é característica de frutas, né, de cultivares de maçã que tem o canal calicinar mais aberto. A gente já vai entender melhor como funciona isso. Então, tem duas formas de infecção, ou períodos, diria, que é na floração ou pela abertura do cálice,
que é no período inicial do desenvolvimento da fruta, e o fungo fica protegido ali dentro e vai mostrar os seus sintomas, principalmente durante o armazenamento. O que pode ser feito para evitar, para minimizar um pouco o efeito, é o rápido resfriamento e as condições de atmosfera controlada serem adequadas para dar uma atrasada no desenvolvimento, mas não consegue eliminar totalmente. Então aqui temos a imagem do canal calicinar. Então é esse canal que tem no cálice da maçã, que liga o cálice. Então quando ele é aberto, ele tem o fungo tem mais facilidade de penetração. Então todos os fatores que favorecem para esse canal ficar aberto, ele facilita a infecção do fungo. Então percebam aqui uma maçã Fuji que tem essa característica de ter esse canal calicinar aberto, e aqui uma variedade Gala que não tem esse canal calicinar aberto. Então o que favorece a fruta? A forma do fruto. Quanto mais achatado ele for, mais chance ele tem de ter esse canal aberto, e isso favorece a doença. Então é mais comum em frutos com baixa razão, comprimento, diâmetro, ou seja, eles têm um diâmetro muito grande em relação ao comprimento. E uma polinização adequada ajuda a manter um formato do fruto de maneira adequada, né, para evitar essa infecção. Então, a seca no final da primavera e período chuvoso no final do verão aumentam a abertura calicinar. Então, quando o fruto tem muita água disponível, após uma seca ele vai crescer bastante rápido e ali ele vai possibilitar essa abertura do canal calicinar. Então aqui temos também mostrando a deformidade nos frutos, né? Quando eles forem mal polinizados, por exemplo, então eles vão ter uma deformação, e essa deformação favorece a abertura do canal calicinar e, por sua vez, a incidência de podridão carpelar. Então, em resumo aqui, para podridão carpelar, problemas de fertilização e formação do fruto, que está relacionado então com frio, geada, floração, polinização, poucas abelhas, chuva e umidade no período da floração, que vai dificultar a polinização, isso vai favorecer uma deformação no fruto, falta de areação na copa, né, mais condições microclimáticas para o desenvolvimento do fungo, e chuva no final do verão e crescimento rápido do fruto, são os fatores que favorecem a maior incidência da podridão carpelar. E a explicação para a Fuji apresentar maior incidência que a Gala, como a gente viu, ela tem esse canal do cálice mais aberto, isso dá então a maior suscetibilidade, ela tem um tempo maior de exposição no ambiente, ou seja, ela é colhida mais tardiamente, então ela tem mais chance de ser infectada pelos fungos, e associado a isso o período de armazenamento dela, que geralmente é mais prolongado e acaba aumentando as perdas por podridão carpelar. Então essa foi a videoaula sobre podridões em maçãs, com uns aspectos gerais das podridões.